Bom dia, oitavo ano. Nós vamos falar sobre alimentação e saúde. A alimentação deve ser equilibrada e variada. O que eu quero dizer com isso? Que elas precisam ter alimentos com quantidades necessárias e suficientes para que o nosso organismo funcione da melhor maneira possível. Por que nós dependemos dos alimentos para que tenha uma boa saúde? Porque são eles que vão fornecer o material primário para que o nosso organismo construa os nossos tecidos, né? Ele interfira no funcionamento do nosso organismo, fazer com que ele enrijeça, por exemplo, os nossos ossos, fortifique os nossos dentes e ajude num bom desenvolvimento, né, das nossas atividades diárias. Pois bem, o que são esses nutrientes? Esses nutrientes são as substâncias encontradas nos alimentos, né? Elas são caracterizadas como proteínas, carboidratos, gorduras, vitaminas e minerais, fibras alimentares e a água. Quando eu falo das proteínas, eu falo dos alimentos que são construtores. Esses alimentos são importantes na parte estrutural do nosso organismo, né? Eles interferem na membrana plasmática, na construção dos nossos músculos, pele, dente, unha, nos hormônios, ajuda na coagulação sanguínea, além de produzir, né, e ajudar outras enzimas a fazer com que o nosso organismo funcione bem, fazer com que acelere o processo no nosso organismo. Um dos exemplos é o sistema digestório. Se a gente come proteínas, né, não estamos com escassez, ela vai fazer com que o nosso sistema digestório funcione bem, para que a gente não tenha os nossos problemas gastrointestinais. Algumas proteínas o nosso organismo produz, outras nós precisamos buscar nos alimentos. Temos o nosso carboidrato, que é a fonte de energia, né? Esse carboidrato, né, a molécula mais simples que a gente encontra é a glicose. E essa glicose é o que gera energia. Vocês devem lembrar, né, de quando nós falamos sobre as células, falamos das organelas citoplasmáticas, onde tem a mitocôndria, responsável pela produção de energia e a respiração celular. Então, quando a gente tem uma fonte, né, boa de carboidrato, eles vão ser armazenados como açúcares. E caso a gente fique um período maior sem nos alimentarmos, ele vai quebrando essa açúcar para nos gerar energia e a gente continuar realizando as nossas funções, mesmo que estejamos por um momento de abstinência alimentar. Pois bem, esse açúcar, né, no nosso organismo é guardado na forma de glicogênio, né? E nos vegetais, por exemplo, né, que é um produto lá na fotossíntese, ele é armazenado como o amido. Os carboidratos são divididos em moléculas mais simples e moléculas mais complexas. A mais simples delas são os monossacarídeos, que são apenas uma molécula. Os disacarídeos são 2 moléculas e os polissacarídeos mais moléculas. Então, cada vez que ele muda de mono para di ou para poli, mudando também a quantidade de moléculas aderidas umas nas outras. As gorduras que são lipídios também, né, podem ser chamadas assim, também funciona como parte energética, né? Ela vai fornecer energia para o corpo e ajudar no transporte de vitaminas, né? As vitaminas citadas A, D, E e K. Esses lipídios são moléculas insolúveis em água e solúveis em substâncias orgânicas, ou seja, não é possível solubilizar na água, mas no álcool e no éter pode. Eles são compostos por carbono, oxigênio e hidrogênio. As funções principais dos lipídios é a reserva de energia. Eles são isolantes térmicos, fazem a síntese de moléculas, né? Quebram as moléculas quando são necessárias e ajudam essa absorção de vitaminas. Por isso é tão importante a ingestão de gordura. Claro que gorduras, carboidratos, principalmente, precisam ser ingeridos em quantidades adequadas para que isso não faça mal à nossa saúde,
porque nós já entendemos, né, estamos no 8º ano, que o equilíbrio é o mais importante do que o excesso ou a escassez. As vitaminas são os nossos alimentos reguladores, eles ajudam no desenvolvimento dos tecidos, nas funções reprodutivas, ajudam no crescimento, na resistência de ossos, no fortalecimento dos dentes, nos músculos. E uma coisa que a gente precisa entender: o sol é importante para que a gente tenha absorção de vitaminas. Claro que ele também ativa outras coisas como a melanina. Por isso que a gente consegue uma corzinha diferente quando a gente é exposto ao sol. E se tivermos uma alimentação, né, com as vitaminas, a gente tem essa coloração um tanto mais bonita, né? A gente consegue um bronzeado mais vibrante, mais brilhoso. Aí está os sais minerais, né, que tem função plástica e reguladora do organismo, né? São encontrados na água e na maioria dos alimentos. E quando a gente fala desses sais minerais, a gente tem a necessidade também desses sais minerais para equilibrar as nossas substâncias, né? Às vezes você não gosta de nada com sal, ou você não gosta de fruta, mas você precisa entender que esses sais têm uma importância muito grande no nosso organismo. Tanto é que há alguns anos atrás foi-se colocado como lei, né, o sal de cozinha, né, ter um preparo diferente para que as pessoas não tivessem determinadas doenças, né, como problemas na tireoide. Então, assim, algumas pessoas têm que usar uma quantidade menor de sal, porque ele gera, né, a pressão arterial aumentada, né, a hipertensão. A falta dele talvez não seja tão agravante, mas também é um problema, né, que a hipotensão também é algo, né, que é necessário a preocupação, né? Você precisa ter equilíbrio do sal, nem de mais nem de menos, porque a gente sabe que a quantidade exagerada de sal, ela pode ter uma consequência inadequada até do funcionamento do nosso sistema sanguíneo, porque para que eles corram, né, o sangue corra perfeitamente nas nossas veias e artérias, ela precisa ter um calibre adequado. E quando a gente faz uso do sal, a pressão precisa ser maior para que ela passe de uma maneira adequada nessas veias. E caso você tenha uma alimentação desregulada, com muita gordura, né, muita proteína, o exagero, na verdade, no ato de comer, você pode formar placas de gordura nas veias e artérias, e aí você tem essa pressão aumentada até para que o sangue consiga circular de maneira adequada. As fibras. As fibras podem ser insolúveis ou solúveis, e elas vão dar condição para que a gente tenha um funcionamento adequado, principalmente do nosso sistema digestório. Ela facilita com que as pessoas absorvam aquilo que é necessário, né? Mas ao mesmo tempo ela faz com que o trato, o funcionamento seja mais fácil, até mesmo para que as pessoas consigam ter a condição de fazer suas necessidades fisiológicas com uma certa facilidade, né? E sempre fazendo diariamente tudo que é necessário para que você mantenha o seu corpo em equilíbrio. E quando você faz a ingestão dessas fibras, né, principalmente as pessoas que têm a necessidade de fazer dieta, elas têm uma sensação de que estão saciadas, que já estão satisfeitas. Então, o bacana é que você coma essas fibras, né, as saladas, e depois coma um pouquinho dos demais alimentos. A água. Nossa, como é bom beber água. E como é importante, né? Eu coloquei para vocês na composição do nosso corpo, né, que grande parte é de água. Essa água facilita, né, na solvência de algumas substâncias. Ela vai regular a nossa temperatura do corpo, né, através do suor. Ela vai fazer com que os nutrientes sejam levados, né, pelo nosso organismo inteiro. E, além do mais, vai fazer com que haja uma composição adequada do nosso plasma sanguíneo
além de eliminar urina e fezes com uma facilidade maior. É por isso que é necessário que você tome em torno de 2 litros de água por dia para que você tenha esse equilíbrio, essa hidratação necessária para o bom funcionamento do seu organismo. A água, né, além da hidratação, ela serve para ser um solvente, né, no nosso dia a dia, né, só para uma informação. Além do mais, é o que a gente utiliza para limpeza. E quando você pensa em limpeza, pode pensar também no seu organismo, que a água ajuda a limpar tudo aquilo que não está de maneira adequada dentro do seu organismo. Ou está em excesso, né? Ou precisa ser levado de um lugar para o outro. E isso é feito com o auxílio da água. Só para fixar, esses são os alimentos, né? Os tipos de alimentos, os energéticos, os plásticos ou construtores e os reguladores que a gente já falou nas imagens aí para cima. Aí tem uma pirâmide alimentar, né? É muita coisa, né? Cada um sabe a quantidade necessária que pode, que precisa comer e que você consiga fazer um bom uso, né, dos seus alimentos, uma alimentação balanceada e colorida. Para descontrair, a gente tem aí uma evolução do homem, né? Uma certa brincadeira, mas com seriedade, que no passado a alimentação era mais saudável, porque não tinha a quantidade de fast food industrializados, né? Como a gente tem hoje, era mais à base de frutas e legumes, né? O tempo mais livre, andávamos mais a pé. Hoje a alimentação é ruim, cheia de gordura, cheia de açúcares, refrigerantes, muito sal, excesso de trabalho e preocupações, né, que nos dão um reflexo no nosso corpo. Por que que a gente engorda? Porque a gente gasta menos energia do que deveríamos. Nós gastamos menos do que aquelas que consumimos. Olha aí como funciona a nossa balança de energia. Se a gente ingere 3.000 calorias e utiliza as 3.000 calorias, a gente mantém o peso. Se a gente consome 4.000 calorias, só gasta 2.000, a gente engorda. E se a gente ingere 2.000, né? Ou a gente ingere 20.000 e gasta 30.000, claro que a gente vai emagrecer, que também não é o adequado, né? Todo mundo tem que fazer o seu índice de massa corpórea, né? Lembrando que cada um tem um gosto, alguns gostam das pessoas mais cheinhas, outras menos cheinhas, então fica a critério de cada um. Lembrando que o mais importante sempre não é a estética, mas sim o bom condicionamento físico. E aí está o nosso grande aliado para o condicionamento físico, né? A atividade física, que vai ajudar no controle de peso, melhorar o sistema imunológico, o fortalecimento dos ossos e articulações e manter equilibrada a saúde física, mental e espiritual, tá? Que você se cuide, aprenda a se alimentar bem. Quando estivermos juntos fisicamente, faremos a nossa aula experimental na nossa cozinha e eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. E qualquer dúvida, vocês podem me procurar no privado, que estaremos conversando. E eu gostaria que vocês fizessem a atividade do capítulo 8, Alimentação e Saúde, e após fotografem e enviem no meu privado. Bom dia e até breve.